Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo sobre os gases nobres, aqueles estudos em que nós interrompemos no vídeo anterior. Pois bem, observe, nós paramos justamente neste slide que está aqui. Porém, agora vou lhes apresentar um outro slide em que se destaca alguns detalhes sobre estes átomos. Vejam, aqui nós temos o hélio, o neônio, o argônio e o criptônio, pois são justamente estes que se encontram dentro da faixa de átomos que nos interessa compreender, ok? Sinto muito, mas para compreender realmente o transistor, temos que compreender tudo isso. Caso contrário, você acredita que compreendeu, mas não compreendeu corretamente. E eu não vou gastar meu tempo fazendo coisas pelas metades. E você também não deve gastar o seu tempo com estudos inúteis, ok? Pois bem, veja que o hélio possui apenas uma camada e um subnível, que é o subnível 2s. E ele tem dois elétrons aí. Ele tem o nível K completo e o subnível S completo. Portanto, ele está eletricamente e vibratoriamente completo. Não lhe falta nada. Por isso, ele não tem interesse nenhum em se envolver com outros átomos e formar compostos, ok? Pois bem, agora vamos ver o neônio. Ele possui, evidentemente, o nível K com 2 elétrons e o nível L com 2 subníveis, que é o 2s, que contém 2 elétrons, e o 2p6, porque ele contém 6 elétrons. O número atômico do neônio é 10. Observe que ele possui seus 2 subníveis energéticos completos, como estão completos o nível K e o L. E esta condição fornece estabilidade vibratória entre o núcleo do átomo e seus elétrons. Assim, ele também não se combina com nenhum átomo, nem mesmo com outro neônio. Agora veremos o argônio. Ele possui também a mesma quantidade de elétrons que os anteriores, seu número atômico é 18, e foi acrescentado mais o nível M. Então, ele possui o nível K, o nível L e o nível M totalmente completo. Observe que ele tem os 2 subníveis mais externos, são o 3s2 e o 3p6. O detalhe aqui é compreender que todos os átomos desejam ardentemente possuir na sua última camada os subníveis S2P6, ou seja, o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 6 elétrons. Isso é o que vai trazer estabilidade muito grande para o átomo. Pode ser que no interior do átomo haja níveis incompletos, e é o que acontece com a maioria deles. Porém, ele encerrando a colocação de elétrons, ele faz deste modo e assim consegue sua maior estabilidade, ok? Pois bem, sendo assim, todos os outros átomos que não conseguem ter de modo natural esta condição, ele vai buscar este objetivo. Ele terá que doar ou receber elétrons, ou
ainda ele poderá compartilhar os seus elétrons com outro átomo. Então vejamos um exemplo do que acontece para a criação do nosso conhecido sal de cozinha, o cloreto de sódio. Veja que ele forma uma estrutura cristalina. Vamos observar o átomo de sódio. Observe que ele possui no nível M, subnível 3S1, um elétron apenas. De modo que se ele se livrar deste elétron, ele fica na condição adequada que todos os átomos querem. Agora vamos ver o que acontece com o cloro. Enquanto o sódio pretende se livrar de um elétron, o cloro, por sua vez, pretende adquirir mais um elétron para completar o seu subnível 3P, que agora está com 5 elétrons, e ele quer que esteja com 7 elétrons, ficando do modo como nós estamos vendo agora neste novo slide. E deste modo, todos os dois deixam de ser um átomo completo, pois um perdeu um elétron, o outro adquiriu um elétron a mais. Deste modo, eles se tornam o que se chamam íons. Então, nós temos aqui a estrutura cristalina novamente, só que agora nós já vamos marcar e dizer, aqui a estrutura cristalina possui um íon de sódio, e aqui a estrutura cristalina possui um íon de cloro, ok? E o íon de sódio fica semelhante ao neônio. Observe aqui, olha, a distribuição eletrônica dele. Ele até se sente um pouco nobre. Com o cloro, com os dois juntos, eles estão tranquilos. Veja agora, vamos comparar o cloro com o argônio. Veja este novo slide. Agora eles querem continuar juntos para compensarem o desequilíbrio elétrico que foi causada pela variação do número de elétrons. Então eles vão se organizar em forma de cristais. Pois bem, eu não pesquisei o processo de desenvolvimento do transistor que foi observado pelas equipes como esta que nós estamos vendo. Você pode conhecer mais seguindo o link que eu vou colocar no comentário, ok? Sei apenas que o primeiro transistor distribuído comercialmente com sucesso foi feito a partir do elemento semicondutor germânio. Portanto, vamos analisá-lo. Aqui está a distribuição eletrônica do germânio. Observe que os dois últimos subníveis de energia, que é o subnível 4S, ele tem 2 elétrons, e o 4P, ele tem 2 elétrons também. Observe que este átomo sofre com um problema sério em seus últimos subníveis de energia, o 2S e o 2P2. Há um grande desequilíbrio vibratório. Para ele conseguir este equilíbrio, ele precisa receber 4 elétrons, o que produziria grave desequilíbrio elétrico. E como receber tantos elétrons não seria nada fácil, ele decidiu compartilhar os 4 elétrons que possui com outros átomos vizinhos, o que resolveria o problema de todos. Veja o que ele fez. Observe um subnível P normal. Ele é composto de 3 órbitas perpendiculares entre si, e em cada uma delas é possível haver 2 elétrons. O subnível S tem apenas uma órbita semelhante. Estas órbitas do subnível P são perpendiculares entre si de um modo geral. Porém, quando acontece esta situação, ele faz exatamente igual o que faz o carbono. Veja a distribuição do carbono. Ele tem o número atômico 6,
possui 2 elétrons no subnível S do nível K e 2 elétrons no subnível P. Portanto, ele possui 4 elétrons no último subnível. Isso causa um grande problema para o carbono. E uma das formas que ele encontrou para resolver este problema foi reestruturar totalmente o subnível P e transformá-lo em um formato que chamamos de piramidal. Veja, agora ele forma 4 órbitas que podem conter 2 elétrons cada uma, que assim ele pode compartilhar com 4 outros átomos, seus vizinhos, que vão se juntar a ele e formar o cristal do diamante, como estamos vendo na ilustração, ok? Agora a nossa atenção vai se fixar no germânio, porque este foi o material utilizado com sucesso nos momentos iniciais do desenvolvimento do transistor. O primeiro transistor comercialmente aceito foi feito a partir do germânio. Depois migraram para o silício, que evidentemente é um material muito mais abundante na natureza e eles tiveram apenas que aprender a trabalhar com ele. Só isso. Pois bem, eu não pesquisei em detalhes aquilo que foi feito por esta equipe que nós estamos vendo aqui. Eles foram os criadores do primeiro transistor obtido com sucesso. Claro, havia muitos outros pesquisadores caminhando também. Porém, eles ficaram famosos porque apresentaram o primeiro resultado prático da pesquisa, correto? Pois bem, você pode conseguir mais informações a respeito seguindo o link que eu vou colocar nos comentários. Esse link é sobre semicondutor intrínseco do professor Marco Aurélio Fregonese. Você vai ter mais detalhes a esse respeito. Pois bem, já compreendemos corretamente o problema de cada átomo e por que eles buscam unir-se uns aos outros. Então nós não vamos perder mais tempo com isso. Já temos a compreensão de que cada átomo resolve seu problema do modo que consegue. E no caso do silício e do germânio, eles optaram por seguir o mesmo desenvolvimento do carbono e fazer com que o seu último subnível P se converta na forma piramidal. E assim eles podem ficar como estamos vendo aqui na ilustração. Cada traço da ilustração mostra uma órbita que pode conter 2 elétrons e eles assim podem compartilhar com 4 elétrons de uma vez só. Pois bem, esta equipe que nós estamos vendo na ilustração, assim como outras equipes, fizeram a seguinte pergunta: o que aconteceria com um cristal caso houvesse a introdução de átomos diferentes na estrutura cristalina? O átomo de silício ou de germânio são tetravalentes, ou seja, eles precisam de 4 elétrons. Mas e se nós colocarmos um átomo que possui apenas 3 elétrons para compartilhar com eles? O que vai acontecer? Então, não foi uma tarefa fácil. Eles demoraram para conseguir, porém conseguiram e fizeram um novo cristal, uma nova estrutura cristalina. Nós estamos vendo agora, nesta representação de uma estrutura plana do cristal de silício, onde cada um deles tem 8 elétrons envolvendo o núcleo. Pois bem, agora eles colocaram um átomo de galho
no meio da estrutura cristalina. E ela ficou agora desse jeito. Você tem os átomos de silício e esse átomo de galho tem apenas 3 elétrons para compartilhar com os outros. Fica faltando um elétron. E o que fazer? Ora, sentiram a falta. E nesta condição, por estar faltando um elétron, este material, esta estrutura cristalina, se torna de fato um condutor elétrico. Os elétrons sabem, no momento em que são colocados, eles são atraídos para este ponto onde há a falta de um elétron. E aí há uma sobrecarga de elétrons que acabam por expulsá-lo e ele então segue adiante. E vai haver então uma corrente elétrica, tornando a estrutura condutora. Pois bem, a pergunta não parou por aí. E se fizermos um cristal em que colocamos um outro material que tenha 5 elétrons no seu último subnível P? Pois bem, colocaram então um átomo de arsênico no lugar de um átomo de silício ou de germânio. Veja aqui a distribuição dos elétrons do arsênico. Ele tem os 2 últimos subníveis, o 4s2 e o 4p3. Ele sente falta de apenas 3 elétrons. E agora a nova estrutura cristalina vai ficar assim, como representada. Vai sobrar um elétron que vai ser desprezado por todos. E este elétron solto aqui no ambiente vai tornar também o material condutor de energia elétrica. A corrente elétrica vai poder fluir com facilidade através desta estrutura. Pois bem, este cristal obtido agora recebeu o nome de hélio, porque ele ficou negativo. Tem um elétron a mais. Quanto à estrutura daquele cristal em que foi, ele recebeu o nome de P. Ok? Pois bem, nosso estudo já está ficando longo. Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo a montagem do transistor, como foi feito isso. E até o próximo vídeo, ok?